Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando cada um nesta manhã, que a presença de Deus possa ser real no meu e no seu viver e que possamos agradar ao Senhor em tudo. Hoje o tema é Mateus 5, versículo 1 em diante. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus amados, eu vou por hoje ficar nessa primeira parte aqui, para depois continuar ainda em Mateus 5. Porque esse sermão aqui é algo tão profundo para mim e para a sua vida, algo que Jesus nos ensinou, que muda completamente o meu caráter, o seu, porque essas bem-aventuranças, ela traz um chamado para a nossa vivência diante de Deus. De que maneira devemos conduzir e viver as nossas vidas diante do Senhor, para que possamos herdar aquilo que Deus tem de melhor para mim e para você. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que são esses pobres de espírito aqui? Esse pobre de espírito é aquele que não tem um espírito de soberba, é aquele que não se acha o melhor, é aquele que não se coloca primeiro, acima de todas as coisas, mas antes é aquele que tem um espírito quebrantado, obediente à voz do Senhor, que é humilde de coração, que é uma pessoa que busca a Deus em todo o tempo. Ela não tem um espírito de ganância, de soberba, de alta exaltação, mas antes ela tem um espírito voltado a adorar e exaltar o nome do Senhor. Ela resplandece uma paz, uma tranquilidade, e ela é obediente à voz do Senhor. Ela é uma pessoa que ela entrega a sua vida para fazer a obra de Deus, para servir ao Senhor verdadeiramente. Então, uma pessoa pobre de espírito aqui não é uma pessoa pobre mesmo, miserável, uma pessoa que não tem, como diz, não tem uma vida abastada, não. Esse pobre de espírito aqui é uma pessoa que não tem soberba, que não tem aquela alta exaltação, que não se coloca em primeiro lugar acima de todas as coisas, não. Mas é uma pessoa quebrantada, uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, que busca agradar ao Senhor e fazer a vontade de Deus. Então esse pobre de espírito aqui que Deus está falando é uma pessoa totalmente quebrantada diante da presença de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E esses que choram são aqueles que choram diante da presença de Deus, que entregam a sua vida ao Senhor, que colocam verdadeiramente as suas necessidades diante de Deus. Senhor, eu necessito disso, mas é só o Senhor que pode me dar, Senhor. E se for me dar, seja conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Então a Bíblia fala que eles serão consolados, porque eles choram diante da presença de Deus e colocam aquilo que eles necessitam de conformidade com Deus, de acordo com a palavra de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o que são esses mansos? Mansos são pessoas que trazem a paz, são pessoas
que sabem conversar, que sabem dialogar com as outras, sem ser agressivas, sem ser abusivas. São pessoas que são tranquilas. São pessoas que são sábias para tomar qualquer decisão, para poder falar com teu irmão, para conversar com teu pastor, para se apresentar diante de Deus. É uma pessoa que tem paz, é uma pessoa que anda em paz e que tudo que ela vai fazer, ela tem uma tranquilidade para lidar com cada situação. Então, os mansos, eles herdarão a terra, porque os mansos são pessoas sábias, são pessoas que sabem lidar com todas as situações sem ser agressivas, sem se exaltar, sem se irar. Antes elas pensam e agem da melhor maneira, com paz, com tranquilidade, para resolver qualquer situação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é fome e sede de justiça? São aquelas pessoas que buscam agradar a Deus em tudo, que buscam viver a verdade de Deus, a palavra de Deus, que elas têm justiça e que elas não aceitam o pecado, que elas não aceitam aquilo que é errado e que elas não aceitam que ninguém se levante contra outra pessoa para destruir, para humilhar, para rebaixar. Antes elas têm sede da justiça de Deus, para que Deus traga justiça sobre aquela situação. Meus amados, essas pessoas que têm fome e sede da justiça de Deus são aquelas que andam em conformidade com a palavra de Deus, que buscam viver em retidão, que não se desviam para o pecado, mas antes buscam estar sempre na correção do Senhor, vivendo a vontade de Deus. Então elas serão fartas, porque um dia Jesus virá e trará justiça sobre toda a terra e sobre todos aqueles que se afastaram de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o que são misericordiosos? São aquelas pessoas amáveis, que têm misericórdia, têm compaixão umas das outras, que olha para o teu irmão e vê a necessidade do teu irmão. Ela é pronta para ajudar. Ela fala: meu irmão, você precisa de ajuda, eu vou te ajudar. Eu vou estender a mão para te ajudar. Então uma pessoa misericordiosa é uma pessoa amável, que tem amor, que vê o outro lá passando uma necessidade, ela estende a tua mão e ajuda. Ela tem compaixão das pessoas. Ela sente a necessidade de ajudar o outro. Bem-aventurados os pacificadores, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração. O que são pessoas limpas de coração? São pessoas que não se voltam para o mal. São pessoas que buscam viver uma vida em santidade com Deus. Uma pessoa limpa de coração, não há maldade no teu coração. Ela não vê maldade nas coisas. Ela tem um coração puro, um coração reto, um coração que é totalmente voltado para Deus. E elas terão um privilégio, porque elas verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. E o que são pessoas pacificadores? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aquelas pessoas que não criam contendas, antes elas pacificam. E se quando existe uma contenda entre os irmãos, na igreja, em qualquer lugar, elas chegam lá e conversam, e dialogam, e trazem uma paz, elas pacificam a situação. Em vez dela incitar a destruição, incitar a fúria, a ira, não. Elas vão lá e trazem uma palavra de paz, trazem um conselho de paz. Elas pacificam a situação. E elas serão chamadas filhos de Deus, porque elas são pacificadores. São pessoas que trazem a paz, que buscam trazer a paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça são aqueles que sofrem perseguição porque eles andam em conformidade com Deus, porque eles buscam fazer a palavra de Deus, porque eles buscam andar dentro da justiça de Deus, fazer o que é reto, o que é justo. E eles são perseguidos porque são homens de Deus, mulheres de Deus, porque buscam agradar a Deus em tudo. Mas eles são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra ti por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
esses são aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho, por causa de anunciar e transmitir a palavra de Deus, e eles são perseguidos porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Então o inimigo se levanta na vida deles para tentar destruir, para tentar ofuscar o ministério ao qual Deus preparou para eles, tentar tirar o brilho, a resplandecência de Deus na vida deles. Então esses serão bem-aventurados quando forem perseguidos por causa do Evangelho, por causa de anunciar a verdade, por causa de anunciar a palavra de Deus. Grande é o galardão deles no céu, porque eles estão anunciando a palavra de Deus, porque eles estão transmitindo o amor de Cristo. Então, quando alguém te perseguir porque você está anunciando a palavra de Deus ou transmitindo o amor de Cristo, diga: graças a Deus, é porque eu estou fazendo a vontade do Senhor. E grande é o que eu tenho para receber do meu Deus. Então eu vou permanecer e continuar obediente ao Senhor e levando a Tua palavra. Ainda que me persigam, eu vencerei, porque Cristo está comigo. Então temos que ter essa convicção, meus amados. As bem-aventuranças, elas trazem enriquecimento para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, para o nosso ser, porque assim estamos debaixo da mão do Senhor, guardados pela presença de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. E o sangue de Jesus cobre as nossas vidas e nos limpa e nos purifica de todo pecado e de todo mal. Então precisamos estar sempre diante da presença de Deus, fazendo a vontade de Deus e agradando ao Senhor em tudo. Que Deus esteja abençoando a minha, a tua vida, o teu lar, a tua família, a minha família. Que Deus nos dê sabedoria para que possamos andar em conformidade com a palavra dele todos os dias. Deus abençoe a todos nesta manhã, em nome de Jesus. E que a palavra de Deus possa ficar no teu coração, na tua alma e na tua forma de viver. E que todo dia você possa andar de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe o teu trabalho e onde quer que você esteja, onde você colocar a planta dos teus pés, que seja abençoado em nome de Jesus. Tenham todos um dia de paz e de bênção para a glória de Deus.